bem-vindos à segunda aula da Semana Desenvolvedor Remoto Internacional, onde você aprende sobre como ganhar R$ 2.500 trabalhando 20 horas por semana de qualquer lugar do mundo. Meu nome é Eduardo Cruz e antes de dar seguimento nessa aula, se essa é a primeira aula que você está assistindo, você pausa esse vídeo, vá assistir a primeira aula porque é importante, porque é uma sequência, não se preocupe em perder o conteúdo dessa aula aqui, porque ao final dessa transmissão, essa segunda aula continua disponível, então pausa esse vídeo, vai assistir a primeira aula, consome o conteúdo, adiciona perguntas que você tenha sobre a primeira aula aqui nos comentários, porque eu vou estar ao vivo aqui respondendo perguntas, independente se você está colocando perguntas da primeira ou da segunda aula, então assim você consegue tirar a dúvida da primeira antes de assistir a segunda aula. E aí depois você volta para continuar aqui. Se você já assistiu a segunda aula, então vamos em frente aí. Eu quero aproveitar e dizer que para essa segunda aula é onde você vai exatamente aprender o passo a passo para começar nesse processo. O objetivo da primeira aula foi dar uma introdução para que você entendesse a oportunidade que existe, quais as vantagens, do que é que a gente está falando, dar valores de referência para você entender melhor, caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, ou se você ouviu falar, mas estava com dúvida. Nessa aula aqui é onde a gente entra mais na prática, mostra o passo a passo do como fazer, explica outras opções. E nessa aula aqui eu vou responder coisas como, por exemplo, a pergunta do Gleidson. Deixa eu pegar aqui rapidamente. O Gleidson foi uma das pessoas, se vocês olharem aqui nos comentários, o Gleidson Gama deixou a pergunta aqui, o comentário na verdade. Eduardo, hoje faz exatamente um mês que chutei o balde e perdi demissão da empresa onde trabalhava e estou em busca de um trabalho 100% remoto. Hoje você é minha principal referência. Por onde começo? Aí primeiro, o Gleidson aí, parabéns pela coragem aí, o termo chutar o balde, sentir a responsabilidade de ser a sua referência, e acho que o primeiro passo foi exatamente você assistir a primeira aula, que é você entender melhor sobre a oportunidade, e o segundo passo, óbvio, é essa aula aqui, onde eu mostro na prática o passo a passo. E aí, de novo, recapitulando sobre o meu background, para quem está chegando aqui entender melhor, eu sou desenvolvedor já há mais de 20 anos e especificamente com trabalho remoto eu trabalho desde 2013. Comecei com uma plataforma chamada Elance na época, que depois se uniu a outra plataforma chamada Odesk e criou o Upwork.com, que hoje é a maior plataforma do mundo em trabalho remoto. Em 2013 eu comecei trabalhando com a tecnologia PHP e Laravel, que é um framework web, e venho trabalhando basicamente com desenvolvimento back-end e Laravel de 2013 até hoje. Recebo várias perguntas perguntando que tecnologia você usa, etc. Então basicamente é PHP com Laravel. Já usei Vue.js, etc. Já migrei sistemas do Laravel para o Node, mas a minha especialidade mesmo é o Laravel e eu vou falar mais sobre isso mais para frente. E além de explicar o passo a passo do como fazer, eu vou mostrar aí um pulo do gato que vai além do entender o como fazer e vocês vão entender quando vocês verem que a gente chega nessa parte. E aí, recapitulando rapidamente o que a gente viu em relação à primeira aula, que é onde a gente falava da oportunidade, o que é o trabalho remoto, etc. Eu comentei com vocês que um valor, para vocês terem como referência, é essa ideia dos R$ 2.500 por semana, trabalhando 20 horas. E por que por semana? Por que eu não falo por mês? Porque os pagamentos através de plataforma eles são semanais. Nos Estados Unidos é muito mais comum você receber por hora com pagamentos semanais e você referenciar, por exemplo, o seu salário como um salário anual. Aqui a gente usa a referência quanto é que a gente ganha por mês. O americano, em geral, para valores mais altos, eles trabalham com o valor anual. E se você trabalha com valores menores, tipo você frita hambúrguer no McDonald's, alguma coisa assim, aí sim você fala do valor por hora e quanto é que você ganha por semana. E nesse contexto, a questão dos R$ 10.000 em média por mês, se você considerar que você é um brasileiro que recebe hoje como desenvolvedor R$ 10.000 por mês, a diferença para o salário do americano é muito grande. O salário do americano está acima de $100.000, o que é 4 vezes mais.
mais de 400 mil reais por ano. Na prática, eu tenho isso anotado, dá R$ 452.505,60, considerando o dólar de ontem, que é a referência baseada na pesquisa da DAX, que eu mostrei ontem para vocês, que diz que a média salarial no desenvolvedor americano é de 107 mil dólares e 107.909 dólares. E óbvio que a gente sabe que 10 mil reais não é a média, do desenvolvedor brasileiro, principalmente aqui no Nordeste. Óbvio, existem pessoas que ganham 10 ou até mais de 10 mil reais, mas em termos de média nacional, não é a média do salário do desenvolvedor brasileiro. Mas eu uso esse valor como uma referência, tanto para quem ganha menos, ou para quem ganha mais, ter algum parâmetro aí. E aí eu expliquei também como foi que eu comecei nesse processo. Eu falei que eu passei uma época deprimido, que eu acordava às 9 da manhã quando eu tinha que estar no escritório às 9, por questões salariais, por questão de falta de perspectiva profissional. Então, antes do trabalho remoto, de trabalhar de onde eu quisesse, de ganhar em dólar, etc., teve essa fase aí que eu estava buscando algo que levasse a minha carreira profissional para um outro patamar. E eu encontrei isso, no meu caso, através do trabalho remoto para startups americanas. Quando eu digo startups americanas, eu já trabalhei com startups de outros locais, do Canadá, Reino Unido, mas startups dos Estados Unidos são o meu principal foco. E comentei também a questão de, em 2010, foi quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre o conceito de nômades digitais, pessoas que viajam o mundo trabalhando remotamente, vivendo em outros países. Comentei também que foi a primeira vez que eu ouvi falar do Vinícius Teles, que foi o primeiro brasileiro que eu conheci, que vivia dessa forma. Vinícius, com a esposa dele, Patrícia, já viajaram por mais de 67 países. Então, foi a primeira pessoa no Brasil que me mostrou que era possível viver nesse formato de trabalho remoto. Antes eu já tinha ouvido falar de americanos, mas sempre fica aquela coisa de a gente querer uma referência nacional. No meu caso, nunca foi meu objetivo viver em outros países. Eu sempre tive como prioridade ter a disponibilidade de trabalhar de onde eu quiser, e viajar para outros países, mas nunca foi a minha prioridade morar. Nos últimos 6 anos, por exemplo, eu já fui aos Estados Unidos 6 vezes, mas não tenho como prioridade, pelo menos não no momento, em me mudar. Mas é algo que é possível, por exemplo, se é a sua prioridade, o seu objetivo, e você já trabalha remoto, fica muito mais fácil, de repente, você começar trabalhando aqui no Brasil, se muda para o país que você quer, trabalhando remoto, e aí continua de lá. Você tem muito mais flexibilidade em relação a como você vai conduzir a sua vida e como é que você conduz o seu trabalho. E óbvio, os ganhos maiores salariais também, por uma questão financeira, lhe dão mais opções. E por último, na última aula eu comentei sobre os benefícios, ou expliquei também por que o formato tradicional de trabalho presencial não é o mais eficiente. Óbvio que tem a questão de comunicação presencial, que é muito importante, mas tem outras questões que têm que ser levadas em conta. Por exemplo, a questão da empresa local, quando você trabalha somente com a empresa local, muito provavelmente o salário ele vai estar limitado ao pagamento no valor da sua região. Então, se você mora em Roraima, por exemplo, o seu salário vai ser, muito provavelmente, um salário baseado na média dos profissionais de Roraima, não dos profissionais de São Paulo, por exemplo. Já se você é de Roraima e você trabalha para uma empresa remotamente de São Paulo, é possível você estar recebendo um valor referente ao salário médio de alguém que mora em São Paulo, por exemplo. E é assim que funciona a lógica de trabalhar para startups no exterior. Falei também da questão da tecnologia. Se você está trabalhando para uma empresa local, não necessariamente você tem acesso às principais tecnologias mais novas, etc. Às vezes você trabalhando com alguém de fora, por exemplo, eu trabalhei com um profissional que ele era da Austrália, e ele tinha acesso direto a profissionais da Amazon, por exemplo. Então, as últimas tecnologias que a Amazon estava lançando, ele já tinha colegas, amigos que estavam ali implantando aquilo, e aí o fluxo de informação era muito mais rápido, do que eu esperasse ser lançado, etc. Às vezes ele comentava sobre coisas que estavam para ser lançadas, e aí é muito mais fácil você ter
acesso a certos tipos de tecnologia quando você rompe a barreira e vai além, né, do seu ecossistema aqui no Brasil. E aí, a partir do momento que você consegue ter, né, acesso a novas tecnologias, etc., a sua excelência profissional também melhora, o que é, de novo, difícil aí se você trabalha somente com a empresa local. E por último, eu falei a questão dos impostos, né? Quando você trabalha como um funcionário CLT para uma empresa brasileira, você vai ter os impostos, né, que a empresa tem que recolher. Né? A empresa em si, ela é o intermediário, que ela vai ter um lucro que ela tem que retirar, né, do cliente, né, antes de lhe pagar. Né? Então, no momento em que você trabalha diretamente para um cliente no exterior, né, você tanto reduz esse intermediário, que é a empresa que está lhe contratando aqui no Brasil, quanto você reduz o volume de impostos, porque basicamente o que você vai ter que pagar é o imposto de renda, que você sempre paga. Né? Não é que você não vai pagar imposto você sempre vai pagar, né? Mas você vai se limitar inicialmente a pagar basicamente imposto de renda, né? Isso falando de pessoa física. E aí, baseado também nos comentários que vocês têm aqui embaixo da última aula, eu vou ler alguns aqui, né, que foram, começando pela da Skel Chicuzo. Né? Ela botou aqui: como não tomar calote na gringa? Tem dicas de como a gente pode se proteger? Se vocês verem, eu já respondi lá, mas eu vou enfatizar isso, vou explicar mais na prática, né, quando eu mostrar o passo a passo. Então existe uma coisa chamada garantia de pagamento, e eu comentei com a Skel que essa foi, acho que, a melhor pergunta, né? Porque assim, na prática, o que é que você faria, né, se você estivesse trabalhando para alguém remotamente, se essa pessoa simplesmente sumisse sem lhe pagar, né? E é um problema que você tem que resolver. Na prática, eu vou explicar a você como é que isso funciona, como é que você se protege disso, e já adiantando, através do que é chamado garantia de pagamento. Emerson Barreto colocou aqui: opa, inglês é indispensável para tal? Também é uma pergunta que eu recebo muito. Né? Inglês não inglês, fluência de falar o inglês não é essencial. Tem clientes que você pode, né, ter o trabalho, se comunicar com ele através de chat, né, ou de e-mail, mas você tem que ter pelo menos o mínimo, óbvio, da leitura e da escrita. Né? Óbvio que existem clientes que exigem a videoconferência, você converse, mas se você não tem a fluência, você não consegue conversar, ainda assim existem opções em que você consegue trabalho, né, somente utilizando a escrita. Diminui a sua amplitude de oportunidades, óbvio, diminui, porque você tem menos fluência, você vai ter menos opções, mas o fato de você só conseguir se comunicar através de escrita, né, mesmo assim permite que você consiga alguns trabalhos. Luiz Felipe Serrano Alves colocou aqui: com Java também consigo trabalhar remoto ou só PHP? Você vai dar dicas de onde encontrar trabalho? Então, primeiro, em relação à tecnologia, todo o conteúdo que eu estou passando aqui, ele independe de tecnologia. Você pode trabalhar com back-end, front-end, e não só isso, mas você pode ser de outra área, por exemplo. Né? Você pode trabalhar remoto com tradução, né? Você pode trabalhar como assistente virtual. Né? Tem um vídeo que eu fiz, por exemplo, chamado Gestor de Tinder, que eu brincava um pouco com essa coisa de mostrar exemplos de vagas de pessoas que não tem nada a ver com desenvolvimento de software. Né? Que nesse caso era uma pessoa que estava contratando alguém para gerir, né, as suas redes de relacionamento, que incluía aí o Tinder, né? E isso é real, né? E tinha uma outra pessoa que precisava de alguém para tirar. Ela morava na Ásia, né? Tinha se casado com um brasileiro e precisava de alguém para tirar uma certidão, uma cópia da certidão de casamento, né, aqui no Brasil. Então, assim, isso é mostrando que existem oportunidades para pessoas, mesmo que elas não sejam da área técnica ou da área de desenvolvimento. Por que é importante entender isso? Porque às vezes você está começando em desenvolvimento e você diz: eu não vou começar, né, porque eu ainda não tenho experiência e tal. E na verdade, né, você tem que decidir, né, se você quer ganhar dinheiro ou se você quer trabalhar com desenvolvimento. E assim, na verdade, uma coisa não exclui a outra, mas você pode ganhar dinheiro mesmo que você não tenha ainda experiência suficiente em desenvolvimento. E falando em experiência, tem coisas simples do tipo colocar um botão para submeter um e-mail num site, por exemplo, né? Aquele formuláriozinho de mandar um e-mail. Isso é uma coisa super simples, né, para quem está começando, né? Você que está iniciando, você com certeza, né, poderia fazer isso. Se você não sabe, você poderia pesquisar na internet, ver como é que faz e prestar esse serviço. Então, assim, não é necessário, né, você ser um expert em nenhuma tecnologia. Ao contrário, você
você tem vagas para iniciantes, né? E óbvio, se você é um expert, você tem uma gama maior de opções de trabalho que você pode aplicar e conseguir. Mas aí, vamos lá, vamos falar agora sobre a prática da coisa, por onde começar. E antes de explicar por onde exatamente começar, é importante você entender o processo de como é que você chega em uma vaga dessa. Né? Se você olhar, se você entende um mínimo, né, de vendas e marketing, você sabe que para você conseguir vender alguma coisa, você tem o que é chamado funil de vendas. Né? Você tem uma pessoa que ela não sabe, por exemplo, que um produto ou serviço existe, né? Você tem pessoas que sabem que o produto existe, né, mas não sabem onde encontrar, né? Você sabe que tem pessoas que sabem que o produto existe, né? Está pesquisando o preço ou escolhendo, né? E você tem aquela pessoa do fundo do funil ali, né? Eu vou colocar uma imagem aqui representando isso, né? Que a pessoa do fundo do funil é a que já está pronta para comprar, né? Ela só está escolhendo aonde, né, ela vai fazer essa compra. Por que é importante entender isso? Porque no processo em que você vai prestar serviço posterior, né, quanto mais próximo do final do funil, né, mais fácil vai ser para você fechar a venda, é óbvio. Né? Então, é muito mais fácil você fechar uma venda com uma pessoa que já pensa em contratar alguém remoto, já entende quais as vantagens, né? Está predisposto a isso, então ela está no final do funil ali de vendas do processo, né, de contratação de trabalho remoto, né? E entendendo isso, né, você percebe que uma plataforma, né, que trabalhe com a intermediação de pessoas que vão trabalhar remotamente com pessoas que estão contratando, essa plataforma ela já é o final, ela já é o fundo ali do funil. Por quê? A pessoa que se cadastra para contratar alguém remoto, ela já tem conhecimento, né? ela já entende, né, que ela já entende que ela vai contratar alguém remoto, ela já está predisposta a isso, ela só está procurando quem ela vai contratar. Né? Então, é extremamente interessante, importante você entender isso aí. Né? Existem diversas formas de você conseguir trabalho remoto. Você pode, por exemplo, ir no LinkedIn, né? É um formato, uma das pessoas que segue aí o meu conteúdo no canal conseguiu um trabalho, né, remoto, né, contratação, né, através do LinkedIn com a empresa na Finlândia. Né? Você pode estar utilizando serviços e empresas como o pessoal da Exteam, eu vou botar aqui como referência, né? Você tem a Exteam, você tem o VanHack, né? Que são empresas que elas fazem intermediação de contratação, então elas vão buscar para você, né, um cliente que vai lhe contratar. Né? Nesse caso, né, eles têm um processo mais rigoroso, né, de seleção e o foco é a contratação. Né? E existem as plataformas, né, que são chamados marketplace, né, de trabalho remoto, que você tem, por exemplo, o Upwork.com, né, como eu falei, você tem freelancer.com, você tem o Orkana, e no meu caso, a minha experiência maior é com o Upwork.com, que, como eu falei, é hoje a maior plataforma do mundo, que recentemente fez um IPO, né, se tornou pública, né, tem ações aí na bolsa, né, e é a referência tanto em porte, né, quanto em maturidade. Né? Por que eu digo maturidade? Porque às vezes eu vejo pessoas indo para plataformas, por exemplo, como o Orkana, que não tem a mesma maturidade, óbvio, funciona, né? Mas eu vejo às vezes pessoas tendo experiências ruins com Orkana, com freelancer.com, né? Em relação ao Upwork.com, né, nesses 6 anos aí eu já acumulei a bagagem suficiente, né, para poder me aprofundar e explicar, e o meu foco aqui é exatamente explicar o trabalho através especificamente do Upwork.com. E quando eu explico, né, o que eu vou explicar aqui, eu não vou falar, por exemplo, de otimização, né, de busca, etc. O objetivo aqui é fazer uma introdução, mas eu vou mostrar para vocês agora, na prática, como é que isso funciona. Então, ok, agora eu vou mostrar para vocês na prática, né, como é a utilização da plataforma Upwork.com. Né? Eu vou intercalar aqui a minha transmissão, né, de imagem com o compartilhamento de tela que eu vou estar fazendo aqui do meu computador para apresentar para vocês como é que isso funciona. Então vamos lá.
Essa primeira tela aqui é já após o cadastro do Upwork. Eu não vou explicar o cadastro, porque cadastro é como qualquer cadastro. Você vai lá, colocar seu nome, né, endereço, etc., né, vai se cadastrar no site. Você consegue ver aqui no site que tem aquele checkmark aqui, né, que indica que a minha identidade foi validada. Isso aí é importante. Você tem que entender que eles eventualmente vão pedir para você enviar documento, né? Podem marcar com você uma videoconferência para ver que você é real, porque como é uma coisa que trabalha com pagamentos, né? Então é extremamente importante que exista essa validação de identidade, né? Para que não ocorram problemas. Você vê que no meu perfil aqui eu tenho uma taxa de 100% de sucesso, né, que é importante, é tipo um Uber da vida, né, que você vai lá e faz o serviço, as pessoas dão o feedback, né, e aí é fácil entender que é muito importante você deixar, manter aí o seu máximo, né, da sua taxa de sucesso. E você vê aqui que tem essa é uma funcionalidade nova, que você tem o perfil chamado perfil geral, né, e você tem perfis específicos. Aqui eu coloquei um perfil, né, full stack, e você tem um perfil back-end. Por quê? Porque você consegue, se você tem perfil para múltiplos trabalhos diferentes, né, digamos que você trabalhe com programação e com design, UI, UX, por exemplo, você quer ter múltiplos perfis na plataforma, para à medida que você for submetendo para os trabalhos, né, você utilizar aquele perfil específico, né, onde você coloca uma descrição específica e você coloca exemplos de trabalhos específicos. Não necessariamente, né, o exemplo de portfólio que você vai utilizar para um trabalho de UI UX, né, de User Interface e User Experience, vai ser o exemplo de portfólio que você vai usar para um trabalho de programação. E aí, falando de exemplos de trabalho, né, tem aqui na segunda tela um exemplo, né, que eu coloco lá no portfólio, que foi uma das plataformas, uma das startups que eu trabalhei, que é a Invoice Ninja, né, que eles trabalham, é um sistema online, né, e gratuito, né, de invoice, né, que seria equivalente à nossa fatura aqui, né, de serviço. E aqui você consegue ver as habilidades utilizadas, a descrição do projeto, né, a referência do link do projeto, né, quando foi, que foi de setembro a novembro, né, de 2015. Então esse é um dos exemplos, fica lá disponível para quem for contratar, ver qual é o tipo de projeto que você trabalhou. É importante que você coloque o porte do projeto, né, o que tecnologia você utilizou, né, o que problema você resolveu, tudo que você considere aí que pode ser importante para o cliente está selecionando você aí. Aqui também eu coloquei mais para baixo, tem aqui o vídeo, né, que, deixa eu abrir aqui rápido, esse vídeo é bem antigo, é de 2013, quando eu comecei, até hoje nunca troquei esse vídeo, mas também porque não vi necessidade, mas é interessante também, se você puder, né, e sentir a vontade de gravar um vídeo. Em geral, acho que desse tempo todo apenas um cliente disse: foi legal o vídeo que você criou, mas de repente pode ser em algum momento um diferencial. Então, aqui vocês viram o perfil, né, e você vê aqui que eu tenho a disponibilidade, né, abaixo de 30 horas, porque eu sempre procuro disponibilizar no máximo 20 horas por cliente. É uma estratégia que eu vou explicar mais para frente, o porquê disso. Mas aí você tem na plataforma a opção de você dizer: olha, quanto tempo eu tenho disponível, se eu tenho menos de 30 horas, menos de 20 horas, ou que seja, ou mais de 30 horas. E tem aqui também quanto tempo em média você responde, que é importante também perceber, que se você demora muito de responder, vai estar lá indicado no seu perfil. E se o cliente está com alguma urgência, e você demora de responder, você pode, óbvio, acaba perdendo a oportunidade. Mas vamos lá, tá falando sobre especificamente a prospecção. Como é que eu encontro um cliente? Como é que eu encontro um serviço para eu submeter? Essa é a tela de busca, é uma das telas de busca. Aqui você já vê, o chamado feed, tipo o feed de Instagram, etc. Ele vai mostrando para vocês coisas, mas você pode fazer a busca também, que é onde eu considero que você pode aprimorar mais, porque você buscando, você vai utilizar os filtros para encontrar o trabalho que você deseja. Mas no feed aqui ele vai sugerir para você, por exemplo, nesse caso aqui, esse aqui não se aplica a mim. Ionic, por exemplo, eu não trabalho com Ionic, mas está aqui no meu feed.
Mas você vê que além do feed, aqui do lado esquerdo, né, eu tenho alguns atalhos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui Laravel, né, projetos em Laravel, que é o framework que eu utilizo, né, por hora, e eu vou explicar essa diferença entre hora, né, e escopo fixo, né, e Estados Unidos e Canadá. Isso é o quê? É um filtro que eu criei para listar apenas trabalhos da plataforma, clientes que estejam buscando profissionais para trabalhar com Laravel e que o cliente seja dos Estados Unidos ou do Canadá. Então é interessante aí que você filtre de acordo com a sua expectativa. Para esse filtro aqui, eu escolhi apenas clientes dos Estados Unidos e Canadá. E aí você vê aqui, por exemplo, precisamos desenvolvedor experiente de Node e Laravel. Então esse cliente aqui, ele já gastou mais de $2.000, ele é do Canadá e ele tem um pagamento verificado, por exemplo. Vamos olhar outra aqui. PHP e desenvolvedor Laravel. Isso aqui foi postado 4 horas atrás, né? Que é uma coisa importante também de você avaliar quando você está olhando plataformas, etc. Tem plataformas que você entra, né, e só tem vagas de uma semana atrás, né, 2 semanas atrás. Em geral, né, no Upwork, os clientes fecham os trabalhos em 3 dias, é a média, entendeu? Então, se você entra numa plataforma que só tem trabalhos antigos, muito provavelmente a pessoa ou já fechou, né, a vaga com alguém, ou ela simplesmente postou lá e nem olha mais a plataforma. No caso do Upwork.com, não. Todo dia que você entrar, sempre tem vagas novas. Né? Se ficar dando refresh lá durante o dia, você vai continuar vendo vagas novas, porque é muita gente publicando muita coisa. Nesse caso aqui, então, foi publicado 4 horas atrás, né? A estimativa do projeto é que seja de mais de 6 meses, que é também outra pergunta muito importante. Algumas pessoas acham que trabalho remoto é só trabalho de um final de semana, né? Um bico, etc. Não, existem trabalhos de longo prazo, 6 meses, 1 ano. Eu já tive trabalhos, né, de 2 anos e meio, de contratos de 2 anos e meio, em que eu trabalhei full time durante muito tempo, entendeu? 40 horas por semana com o cliente. Então não é coisa, é importante aí esclarecendo que não são só trabalhos de curto prazo, como algumas pessoas imaginam. Então, de novo, esse cliente é dos Estados Unidos, já gastou aí $5.000 e tem o pagamento verificado. E aí você vai vendo, né? AWS, esse aqui gastou, né, mais de $10.000, tem apenas 5 pessoas enviaram propostas, a oportunidade foi publicada 10 horas atrás, então aqui você vai vendo como é que isso funciona. Aí eu vou entrar aqui, deixa eu só mudar e fazer uma busca específica pelo termo Laravel para mostrar uma outra coisa para você, que são os filtros, né? Que os filtros permitem uma restrição mais avançada, e é importante você entender o que os filtros permitem fazer. Então está aqui, filtros, e você vê aqui, ó, tipo de trabalho. Você tem trabalho por hora e o trabalho de preço fixo. Então só para Laravel você tem 500 oportunidades por hora e 519 por hora e 384 de preço fixo. O que quer dizer isso? O que quer dizer o trabalho por hora e o trabalho de preço fixo? O trabalho por preço fixo, começar por esse que é o mais simples, é como o nome diz. Então você vai desenvolver um site, um aplicativo, alguma coisa, e você vai dizer quanto, exatamente vai custar. Eu vou cobrar $1.000, $2.000, $3.000, $5.000 para fazer esse aplicativo. Não importa, o valor que você está dando, o importante é que você está definindo um valor fixo. O trabalho por hora, como o nome diz também, você não vai dar um valor fixo, você pode até dar uma estimativa, mas você vai ser pago por hora. Então, exemplo, trabalho, escopo fixo. Se você disse que você ia cobrar no projeto de valor fixo $2.000, e você passou 6 meses trabalhando, você vai receber somente $2.000, entendeu? Agora, no trabalho por hora, você, mesmo que você tenha dado uma estimativa ou não e levou 6 meses, você vai receber por 6 meses de trabalho, independente do valor total. Ele vai estar pagando aí pelo seu tempo utilizado. Pessoalmente, eu só trabalho com valores, com projetos por hora. E aí é super importante entender essa diferença. Voltando na pergunta lá do início, em relação a como se proteger, da questão do pagamento. Então, no Upwork.com é onde existe o que eu falei, que é a garantia de pagamento. Então, quando você
está trabalhando em um projeto por hora, você vai usar um cronômetro, né? Que você pode perguntar como é que o cliente vai saber quantas horas você trabalhou, né? Como é que eu vou cobrar por isso, etc. Então você utiliza literalmente um cronômetro, né? Feito por eles, instala no seu computador, você liga o cronômetro quando você começa a trabalhar, ele vai tirar screenshots da sua tela, né? E você vai estar ao longo do tempo aí utilizando e indicando o que é que você está fazendo ao longo do dia para aquele seu trabalho. Ao final da semana ele vai totalizar, você trabalhou 10 horas, 20, 30, 40 horas, e aí ele vai cobrar do cliente. E como é que funciona a garantia de pagamento? A garantia de pagamento significa que mesmo que o cliente não pague, ou se ele tiver um problema com o cartão de crédito dele ou o cliente desapareça, o Upwork.com ele vai cobrir aquele pagamento do cliente. Ele vai se responsabilizar, vai lhe pagar primeiro e vai buscar resolver o problema do pagamento com o cliente depois, entendeu? Para que você não seja prejudicado, já que você efetivamente prestou o serviço. Por que ele faz isso? Para que você se sinta à vontade de focar no trabalho e não ficar preocupado se você vai receber ou não. Então, por isso que eu disse que acho que aquela pergunta foi uma das mais importantes, porque para mim também eu considero isso extremamente importante, eu ter a tranquilidade de que eu posso trabalhar, né, e que se tiver qualquer problema com o cliente, o Upwork.com ele vai me pagar independente de qualquer coisa. E pelo tempo de experiência que eu tenho, já me aconteceu, né, de um cliente conhecer, era uma pessoa conhecida, ele teve um problema no cartão de crédito, né, não foi debitado, o Upwork me pagou, depois ele trocou o cartão de crédito na plataforma, né, e o processo continuou normalmente, mas ali eu pude comprovar que realmente a garantia de pagamento funciona. Então, mais uma vez, extremamente importante aí o comentário. Continuando, aqui você tem nível de experiência. Mas tem pessoas que cobram pouco, etc. Né? Aqui você vê que existem diferentes níveis, né? O entry level, né? Você tem aqui 142 oportunidades para quem está começando, né? Que seria o júnior. Você tem 477 para o pleno e você tem 284 vagas para sênior, né? Então aqui você percebe que não são somente vagas para expert, existem muitas vagas para quem está começando e o cliente ele publica isso. É a mesma coisa você contratar um estagiário. Quando você bota uma vaga de estágio, você sabe que a pessoa que vem não é um expert, apesar de algumas vagas de estágio, né, exigirem muitas coisas aqui no Brasil, né? Mas a pessoa que publica buscando um iniciante, ela sabe que aquela pessoa, né, não vai ter o nível do expert. Então existe essa diferenciação, né? Aí você tem mais aqui, histórico do cliente, se ele nunca contratou, se ele contratou de 1 a 9 pessoas, se ele contratou mais de 10 pessoas. Você tem informação se algum desses clientes alguma dessas vagas já foi de algum cliente que você já teve no passado, né? Você tem a listagem de quantos clientes têm o pagamento verificado. Pagamento verificado é se ele tem um cartão de crédito cadastrado na plataforma que foi validado, que ele consegue pagar. Então super importante também você saber, né, se ele tem um pagamento verificado, apesar de a plataforma garantir o pagamento mesmo, né, que ele não tenha, ele tenha problema de pagamento. Número de propostas, você pode pesquisar aqui, né, dizer, não, eu vou só aplicar para projetos, né, para vagas que só tem até 5 pessoas mandaram propostas, por exemplo. Então aqui você tem 197 vagas nessa categoria. Você tem aqui o budget, né? O budget é o orçamento. O orçamento se aplica somente a trabalho de custo fixo, né? Então aquela diferenciação entre projeto de valor por hora e projeto de valor fixo. Se o projeto é valor fixo, então o cliente ele vai indicar qual é o orçamento que ele tem para aquele projeto. Você pode chegar aqui e dizer, olha, eu só quero projetos em que o cliente tenha acima de $5.000, né, para pagar, que seriam R$20.000. Né? Nesse caso aqui, os trabalhos por hora não estão incluídos aqui. Né? Então, por exemplo, se o cliente vai lhe contratar por hora por 6 meses, 1 ano, não vai estar incluído aqui o orçamento dele, porque na verdade o orçamento não importa, o que importa é que ele vai lhe contratar por hora. Então é importante de novo entender essa diferença, porque você poderia olhar o total aqui dos orçamentos e ver que não bate com o total de vagas, entendeu? Então é por isso que é importante entender isso aí.
horas por semana, né? Então você tem aqui os projetos que tem menos de 30 horas, que demandam menos de 30 horas por semana, e você tem os projetos que demandam mais de 30 horas por semana. Você também vai escolher aí onde é que você se encaixa, né? E por último, você tem aqui, né, o prazo do projeto, né? Se o projeto é menos de um mês, né, de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses e mais de 6 meses. De novo, como eu falei, existem projetos, né, curtos e longo prazo. Então, se você quer um projeto somente acima de 6 meses, você vem aqui, filtra acima de 6 meses, aqui tem 184 vagas, e de novo, eu estou falando aqui somente de vagas em Laravel, né? E aí você submeteria para essas vagas que você filtrou. Além disso, você tem, por exemplo, localização do cliente. Você pode, né, dizer aqui, e foi isso que eu usei para fazer aquele filtro, né, de Estados Unidos e Canadá. Então eu venho aqui, Estados Unidos, e aí nesse caso aqui vai filtrar tudo, né, para mostrar somente vagas em que o cliente ele é dos Estados Unidos, né? Então isso aqui conclui uma visão inicial de o que é a plataforma, né? Como é que você parece o seu perfil, né? Onde é que você encontra essas oportunidades, como é que você caracteriza, né? E filtra a que se aplica melhor para você. De novo, não existe certo, né? Se o cliente é dos Estados Unidos ou não, você que vai escolher, né? Não existe se o projeto ele é de 6 meses ou menos. De novo, não tem resposta certa, você que vai escolher qual é o que você está buscando. Estou buscando um projeto de até 3 meses, porque eu estou começando e quero testar para ver como é. Não, já entendi como é e agora eu quero um projeto de longo prazo, né, porque eu quero uma coisa mais estável. Então, de novo, não existe certo, existe uma gama de oportunidades que você vai escolher o que é que você quer. Com esse conteúdo que eu lhe mostrei, eu respondo a pergunta inicial, né, do objetivo aqui dessa aula, que é o passo a passo na prática do como fazer. Então eu mostrei para você como é que se parece o seu perfil, né, na plataforma, qual plataforma utilizar, né? Mostrei para você como pesquisar uma vaga, como é que se parece uma vaga, quais os critérios que você pode utilizar quando você está escolhendo a vaga. Então isso responde o básico aí do conceito. Então mesmo que você, né, se você já conhecia, né, a plataforma ou não, né, você agora já está aí melhor situado. Agora eu vou mostrar uma outra coisa, que lembre que no começo eu falei, eu vou mostrar o passo a passo e vou mostrar um pulo do gato. Esse pulo do gato é o seguinte: imagina que você está aí, vai prestar, por exemplo, né, vai fazer a prova do Enem, né, e você vai fazer um cursinho, né, você está muito mais propenso, né, a pagar ou assistir a aula de um professor em que ele, por exemplo, ele faz avaliação de provas do Enem. Por quê? Porque ele conhece como é que a coisa funciona e ele não vai só lhe explicar, por exemplo, como fazer uma redação, mas ele vai explicar como é que ele e outras pessoas avaliam as redações, né? Então, por que eu estou dizendo que eu vou mostrar agora o pulo do gato? Porque eu vou mostrar para você agora a visão do cliente. E mesmo quem trabalha no Upwork, muitas vezes, como eu por muitos anos, nunca tinha visto, nunca tinha parado para analisar isso, que é como é a visão do cliente, o que é que o cliente vê, o que é que ele seleciona, porque a partir do momento que você entende qual é a perspectiva do cliente, fica mais fácil você adaptar o seu perfil, adaptar a mensagem que você manda, como você submete uma proposta, porque você já entende a linha de raciocínio dele e qual é a linha de raciocínio da plataforma que foi criada para ele. Então vamos lá, eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você aqui, a partir de agora, a tela, eu tinha mostrado para você a visão do freelancer, né, do desenvolvedor remoto, né, do profissional que remotamente está buscando uma vaga. Agora eu vou mostrar para você a visão de quem está criando a vaga. E aí você vai entender o porquê é importante você entender como é que esse fluxo funciona e como é essa perspectiva. E como você consegue otimizar as suas submissões de vaga quando você vê isso aqui. Então a primeira coisa que você vê aqui é que ele tem aqui duas perguntas que são feitas para ele. Você está publicando uma vaga de período curto, né, de 30 horas ou menos, você quer uma vaga, né, de longo prazo e dedicada. De novo, aquela coisa, né, do projeto de longo prazo ou projeto de curto prazo, né? Isso aí fica claro que você vai escolher um desses dois caminhos quando você for submeter a vaga.
Então vamos escolher aqui, vou colocar um de longo prazo, né? E dar continuidade. Vou botar aqui um título, vamos botar Node.js, vamos botar React Native que tá na moda. React Native Developer for Ongoing Project. Então é um desenvolvedor React Native para um projeto que está em andamento. Então aí você vê aqui que ele tem alguns exemplos de como colocar o título, né, da imagem, da vaga. E você vê aqui, né, que ele propõe já categorias. Deixa eu trocar aqui e vou fazer o seguinte: Translator from Portuguese to English. Então você vê que quando eu troco o título, já troca a categoria, né? Então é importante entender isso também. Existem categorias, então é importante que você analise quais são as categorias de trabalhos que existem para você se encaixar melhor nesse processo. Porque à medida que o cliente vai publicando aí a vaga, né, ele vai... a plataforma já vai buscando aí indicar para o cliente qual categoria, né, se aplica melhor. Então eu voltei aqui, né, para o React Native e ele voltou a opção para desenvolvimento de aplicações mobile. Poderia ser, por exemplo, full stack, front-end, back-end, realidade virtual, etc. E tem mais outros aqui, mas vamos em frente. Vamos colocar aí desenvolvedor mobile. Aqui ele vai colocar a descrição, né, é óbvio. Eu vou pular isso aqui, né, description, onde ele vai descrever o trabalho, e isso é importante, extremamente importante. Leia a descrição. Muitos trabalhos o cliente vai lá e coloca no final do texto. Se você leu, coloque no início do texto a palavra tal ou a frase tal. Por quê? Porque tem muita gente que não lê a proposta. A pessoa vê lá, eu sou desenvolvedor React Native. Viu lá o React Native, copia um texto que ele já tem e cola lá. Sou muito bom, sou o foda do React Native, etc, etc, etc. Cola e vai postando. E aí, como os clientes já sabem disso, né, que a pessoa às vezes nem lê, né, eles já pedem para você colocar esse texto para garantir que você leu, porque aí, se não tem isso, ele já sabe que você nem se deu o trabalho de ler o que ele colocou lá. E às vezes o seu perfil pode ser extremamente adequado, mas isso indica que você não deu a importância necessária àquele trabalho. Então fica uma má impressão, né? Então, por exemplo, a pessoa que está se colocando como cliente, se na submissão da vaga ele está se dando ao trabalho de ler o que eu escrevi, muito provavelmente eu vou ter um problema no futuro. Então já lhe descarta aí. Então é importante que você entenda, você leia a descrição e verifique, né, se tem alguma coisa nesse nível e, óbvio, adapte a sua proposta ao que o cliente escreveu, né? Quando você vai submeter a proposta, você tem que escrever o que chama de uma cover letter, né? uma carta que é você se apresentando e você dizendo porque você é a melhor pessoa. Então, para você fazer isso, né, o ideal é que você não simplesmente escreva um texto e copie e cole. Você leia o texto, né, leia a vaga, adapte o seu texto àquela realidade, né, e siga em frente. Ele pode colocar aqui, você vê alguns documentos, né, às vezes eles colocam um PDF, né, com algum diagrama, alguma imagem, né, layout, que seja. Aqui ele pediu pelo menos 50 palavras. Vamos copiar e colar, ver se ele aceita aqui tudo igual. Eu não vou publicar isso aqui, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês como funciona, né? Então, continuando, coloquei aqui o trabalho em andamento. Você vê que tem aqui trabalho complexo também, como uma outra oportunidade. Ele tem aqui que ele chama de perguntas de screening, né? Que são pergunta de entrevista, né? Que é uma pergunta de filtragem, né? Que não é obrigatório, como você está vendo aqui, isso é opcional, né? Mas muitos clientes utilizam e aí você vai perceber ao longo do tempo que você vai ver essas perguntas aqui na prática. Então já vem dessa lista aqui. Então vamos ver algumas aqui. Você tem alguma pergunta sobre esse trabalho, sobre a descrição desse trabalho? Extremamente importante isso, porque realmente se você está submetendo, você eventualmente se faz uma pergunta de algo que o cliente não pensou a respeito, isso já lhe diferencia da pessoa que diz, não tenho nenhuma pergunta, que aparenta que, né, ela não tem tanto conhecimento para fazer uma pergunta de uma sacada que é inteligente.
né? Então, as perguntas que você faz são importantes na seleção. Em qualquer seleção, óbvio, mas a gente está tratando aqui, né, de como funciona o processo de trabalho remoto, então eu tô exemplificando com esse caso aqui. Vamos pegar outra coisa aqui. Qual parte do projeto, né, mais most appeal, mais atrativa para você? Então, às vezes, pode ser um projeto que é mobile, back-end, etc. E você vai dizer, olha, não, eu tenho mais, essa parte me atrai mais, ou essa parte aqui é onde eu tenho mais experiência, foi isso aqui. Às vezes o cliente pergunta por que você resolveu se meter para esse projeto, então você tem que estar preparado para isso tudo. Mas vamos pular as perguntas e vamos seguir em frente. Aí você vê que tem aqui, ó, cover letter. Então, cover letter é exatamente a parte onde você tem que escrever, né, em uma área em aberto, né? Simplesmente uma caixa de texto que você escreve o que você quiser, diferente dessa pergunta de screening que você tem aí. E aqui o cliente vai colocar de novo, né, opcional, quais são as habilidades necessárias, né? Então coloca aqui, por exemplo, plataforma iOS e Android, conhecimento de Objective-C, que mais aqui? Vou botar aqui JavaScript, React Native e vamos colocar aqui mais alguma coisa, HTML. Pronto, então estão aqui as habilidades que foram selecionadas para essa vaga. De novo, você coloca habilidades, os skills no seu perfil. Então a plataforma ela vai bater os skills que você tem no seu perfil automaticamente com o da vaga e ranquear você mais ou menos baseado nisso e o que está escrito no seu perfil e nos projetos que você já fez, né? Então todos esses critérios aí são avaliados para fazer o match e, óbvio, no momento que é apresentado, tipo o ranking do Google, né? Ele vai fazer aí um ranking baseado em diversos critérios que, óbvio, assim como o Google, eles não divulgam, né, em detalhes como o ranking é feito para ninguém tentar burlar o ranking. Mas é a mesma lógica, né? Você vai ter que ranquear os resultados de alguma forma. Seguindo em frente aqui, localização, extremamente importante também, né? Às vezes o cliente ele restringe a área de onde ele quer. Então, por exemplo, algumas pessoas têm problema, já tiveram problema no passado com desenvolvedores da Índia, por exemplo. Tem gente que, né, tem brasileiro que diz, mas aí eu vou submeter para a vaga e tem um indiano que ele já submeteu pela metade do preço. Tem clientes que eles já excluem, né, desenvolvedores da Índia, por exemplo. Então é importante você entender que pode existir essa restrição. Impede que a pessoa submeta a vaga? Não, mas você recebe um aviso dizendo, olha, o cliente, você está em uma área que não é priorizada pelo cliente. O que mais a gente tem aqui? Taxa de sucesso, né? Ele pode dizer que ele quer que a pessoa tenha pelo menos 90%, né, de taxa de sucesso. Ele pode dizer quanto ele espera que você já tenha ganho, né? Então tem aqui, ó, acima de $1.000, acima de $10.000, acima de $100.000, né? Então aqui você vê, de novo, para as pessoas que acham, né, que às vezes não é possível, né, ganhar o suficiente, aqui você tem um filtro para que só receba propostas para pessoas que ganharam através da plataforma acima de R$400 mil. Então já fica aqui na prática. Nível de inglês, né, como eu falei, tem aqui, ó, o fluente, né, ou melhor, e tem o conversacional, né? Então o fluente é realmente a pessoa que consegue conversar e etc e tal, mas ele pode dizer lá, não preciso de fluência, pô. Basta a pessoa conseguir lá se comunicar, pode ser até por chat, né, que já está resolvido. E ele pode, óbvio, indicar aqui outras línguas, se é, por exemplo, uma questão de um tradutor, ou se você está, por exemplo, desenvolvendo, digamos, um aplicativo para o mercado chinês. Então você vai querer um desenvolvedor que fale chinês ou russo, o que seja. Entendeu? Então tem essa questão também. Em relação à visibilidade, você pode indicar aqui se a sua vaga vai estar, por exemplo, somente disponível para quem é do Upwork ou se é disponível para qualquer pessoa que, por exemplo, pesquisou no Google e caiu na página do Upwork. Então vamos botar aqui qualquer um, né? E seguindo em frente. Em relação a pagamento, como eu expliquei para você, está aqui pagamento por hora ou pagamento de preço fixo. Então eu já expliquei a diferença. Ele mostra aqui que o pagamento por hora é o mais popular, né? Eu também só trabalho por hora, considero esse o mais
vantajoso para os dois lados, né? E selecionando aqui o trabalho por hora, você vê que ele escolhe aqui, ele permite que você escolha o nível. Vamos colocar aqui o Expert, né? Trabalho por hora, mais de 6 meses, né? Acima de 30 horas por semana, e seguimos em frente. Então está aqui finalizado o processo. Você entendeu agora passo a passo como é que ele funciona. Temos aqui qual é o título, qual é a categoria que foi sugerido automaticamente pela plataforma, né? Temos uma descrição hipotética aqui, né? O tipo do projeto em andamento, né? Requer uma cover letter, né? A cover letter, de novo, é o que você vai submeter de texto, se explicando qual é o seu perfil, por que você acha que você é a melhor pessoa para esse projeto, né? Tem aqui expertise, as skills, né? Plataforma mobile, em programação Apple, linguagem de programação e outros itens, né? As preferências, né? Tem aqui também qual é a questão do orçamento, como é que funciona, como é que está definido, estruturado o orçamento. Então o orçamento vai ser utilizado, né, para pagamentos por hora, para um projeto acima de 6 meses, buscando um desenvolvedor especialista, né, que tenha disponibilidade acima de 30 horas por semana. E ele pode aqui marcar para aquela história de aparecer em destaque, e você pode adicionar, o cliente pode adicionar, né, um colaborador que vai estar auxiliando a selecionar a vaga. Então é esse o processo do ponto de vista do cliente. Eu acredito que entender esse ponto de vista é super importante para que no momento que você esteja tanto avaliando as vagas quanto submetendo, né, o seu conteúdo, né, a sua proposta para uma vaga, você entender qual foi o processo, né, que o cliente passou, né, quais são os critérios que ele utiliza para definir a vaga, né, para decidir, para demonstrar qual é o perfil que ele está buscando, seja perfil de conhecimento, perfil, né, de demanda financeira, né, de experiência, né, e disponibilidade. Então são esses os critérios. Espero que tenha agregado para você, né? Eu tenho certeza que muita gente que inclusive é experiente na plataforma nunca parou para avaliar esse outro lado, né? E isso só agrega, né, como conhecimento para você submeter vagas melhores e fazer uma melhor prospecção de um cliente. Para encerrar essa parte de demonstração para você, eu quero voltar para o perfil de profissional para mostrar para você o seguinte: quais são as outras áreas, porque, de novo, como eu expliquei anteriormente, você consegue prestar serviço em diversos outros segmentos, não só desenvolvimento de software. Então eu vou mostrar para você aqui na sua tela, né, onde tem um feed, né, você pode escolher as categorias que você faz parte. Então você pode até 3 categorias, e no meu caso aqui eu tenho desenvolvimento web, né, gerência de produto e gerência de projeto, né. Mas se você editar aqui as categorias, você vai ver que tem aqui, deixa eu pegar em alto nível e depois eu desço no detalhe. Você tem desenvolvimento web, mobile e desenvolvimento de software, né? Você tem redes e tecnologia, você tem data science e analytics, né? Você tem engenharia e arquitetura, você tem design e criatividade, né? Você tem aqui escrita, né? Writing, você tem tradução, você tem a área legal, suporte administrativo, né? Você tem serviço de apoio ao cliente, né? Você tem também vendas e marketing, e você tem consultoria e contabilidade. E aí rapidamente eu vou passar aqui, né? Então você vê aqui, na parte de web, você tem desenvolvimento de jogos, né, de scripts, né? Você tem desenvolvimento mobile. Na parte de redes, né, você tem administração de banco de dados, RP, segurança. Na parte de data science e analytics, você tem visualização de dados, machine learning. Na parte de arquitetura e engenharia, você pode estar trabalhando em projetos 3D e CAD, né, projeto de arquitetura, né, projeto de engenharia elétrica. Na parte de design e criatividade, você pode trabalhar com animação, né, com produção de áudio, né, com várias outras coisas. Na parte de escrita, né, pode ser copywriting, escrita acadêmica, né, escrita criativa, conteúdo para blogs. Na parte de tradução genérica, tradução médica, tradução técnica, tradução legal.
na parte de jurídica, né, contratos legais, contratos criminais, lei de contratos, né, lei criminal, lei corporativa, lei da família, na parte de suporte, né, administrativo, gerência de projeto, entrada de dados, que é você preencher formulários para entrar dados, que mais? Transcrição, assistente virtual, que mais? Atendimento ao cliente. Aqui na parte de vendas e marketing, geração de leads, né, você encontrar clientes para alguém, SEO, telemarketing. Aqui na parte de contabilidade, você tem a própria contabilidade, recursos humanos, planejamento financeiro. Então você vê aí a gama de opções que você tem. Que é o se vira nos 30, né? A gente mostra na prática tudo, né? Tudo bem transparente, né? Não é aquela coisa de não, existem vagas, você vai ver, não. Que mostra o que é a vaga, quanto paga, aonde é, etc. Tudo bem palpável. Então eu vou mostrar um exemplo de vaga não técnica que é simplesmente pesquisando pelo termo português, né? Eu coloquei aqui e botei português vídeo, né, só para listar uma vaga que eu já tinha visto aqui, né, e essa vaga, no caso, é para uma pessoa, de uma empresa da Suíça. Cadê? Tá aqui. Então, looking for precise Portuguese speaking, ele está procurando alguém que seja editor de vídeo, uma empresa da Suíça que procura um editor de vídeo que fale em português. Por quê? Porque eles trabalham com conteúdo em várias linguagens. Então, nesse caso, né, eles precisam de alguém que seja não só especialista em vídeo, mas que fale português. Se você pesquisar simplesmente pela palavra português, aqui dá 493 resultados, e olhando aqui na primeira página, o primeiro termo aqui em destaque foi de 10 horas atrás. Mas se você olhar todas as outras vagas, tem aqui, ó, 16 minutos atrás, 18 minutos atrás, 21 minutos atrás, 1 hora atrás, 2 horas. Então, se eu for para o final da página aqui, a mais antiga está aqui na primeira página de 4 horas atrás. Eu entro em sites, às vezes, né, de questão de vagas e tal, que as vagas técnicas são de 3 dias atrás. Aqui você tem uma vaga que é português. Você precisa saber português para resolver um problema X. E eles têm uma quantidade enorme, né, por dia. Quanto mais vagas técnicas, que é o grande volume. Isso aqui é só para mostrar para você que quantidade existe, e muita. Então você pode estar enviando, submetendo proposta todos os dias, entendeu? Então isso aqui demonstra a demanda é muito grande. Então a gente adicionando mais 1.000 brasileiros aqui não vai fazer muita diferença no volume de vagas que esses caras trabalham, porque a escala deles é literalmente mundial e tem muita demanda. Então, com isso eu mostrei para vocês como é que funciona o perfil, como é que um cliente cadastra, que é o que eu chamei do pulo do gato, você entender como é que o cliente enxerga a submissão da proposta. Mostrei não só a vaga técnica, mostrei as categorias que existem, além da parte de programação. Mostrei exemplo aqui da parte de coisas não técnicas, que é você pesquisar coisas relativas a português. Você poderia também procurar por Virtual Assistant, que é uma categoria, são assistentes virtuais. Aí vão ter vagas administrativas, né, coisas para você fazer que não necessariamente demandam você saber programação. Entrada de dados, especialista de entrada de dados na Amazon, entendeu? Assistente para Kindle. Então tem bastante coisa. Customização de tema para Shopify. Tem coisa que não acaba mais. Com esse conteúdo aqui, você já tem o básico para ir submeter para uma vaga. Você pode fazer o cadastro hoje mesmo do Upwork.com, né? Entra lá, faz o seu cadastro, começa a fazer a pesquisa, usa o que você viu aqui, né? E se você quer se aprofundar mais, se existe mais informação, óbvio, você pode ler a documentação, tem outros vídeos que eu fiz uma live só sobre a otimização da pesquisa no Upwork. Tem muito mais coisa, mas o essencial você já viu hoje aqui nessa aula. Meu objetivo aqui com essa aula era, das 3 aulas, ela é a mais importante, porque é a que mostra você na prática o essencial do que você precisa para começar.
Então, respondendo de novo a pergunta do início, como é que eu começo? Com essas duas aulas aqui, você já tem a informação para isso. Ah, Eduardo, tem mais conteúdo? Você tem algum curso, etc? Sim, tem curso, né? Eu montei conteúdo para isso, falo sobre o curso amanhã, mas o objetivo aqui é dar para você, gratuitamente, a ferramenta que você precisa para começar. Né? Você pode estar aí submetendo desde hoje, né? Em geral, quando você fecha um contrato com um cliente, os pagamentos, né, eles são semanais, né, e eles chegam 15 dias após você concluir. Então, digamos que você começasse essa semana, que você comece amanhã, quinta-feira, supondo, né, e você trabalhasse até o domingo, a contagem de horas ela é semanal, então fecha o número de horas nesse domingo, aí tem uma semana para o cliente avaliar o seu trabalho, conferir se foi tudo ok. Em geral, né, os clientes não revisam horas, eles só estão olhando o resultado do seu trabalho, e se tiver tudo ok, daqui a 2 semanas, na terça-feira à noite, às 9 horas da noite, o dinheiro sai na sua conta. Por que às 9 horas da noite? Porque é 0 horas no meridiano de Greenwich, né? Que aqui no Brasil é -3, né? GMT -3. Então, às 9 da noite aqui é meia-noite, que é a virada, na virada da terça para quarta-feira, é que eles fazem os depósitos dos pagamentos semanais. Então é assim que funciona o processo. Amanhã eu falo sobre curso, etc., detalhe como é que funciona, mas o mais importante você já viu aqui. Como é que foi essa história de curso? Baseado no conteúdo que eu fui apresentando para vocês, né, e fui me aprofundando e revisando os meus processos, eu fui vendo o que é que eu podia melhorar, né, fui sistematizando, comecei a documentar, comecei a colocar no formato de e-book, né, e a partir disso eu estruturei esse curso que, no final das contas, aprofunda mais, mas não impede que você, hoje mesmo, já comece a trabalhar. É isso, espero que vocês tenham gostado, né? Na primeira aula recebi vários feedbacks positivos aqui, né, nos comentários, né? Gostei bastante aí do feedback de vocês. Reforço aí, deixa a sua dúvida, né? Logo, o da aula passada, eu vou pegar aqui um comentário que eu recebi, né? Na verdade foi uma mensagem que veio pelo Telegram. Além das mensagens que vocês deixaram aqui, a aula da segunda-feira foi das 8 às 9. Né? Às 8h56 eu recebi essa mensagem aqui no Telegram. Cara, parabéns pela live de hoje e muito obrigado por compartilhar suas experiências. Você nem imagina o bem que está me fazendo. Então, assim, naquela aula eu só estava falando da oportunidade, eu não estava falando nem como é que faz na prática. Então, espero que com a aula de hoje, vendo na prática, né, vocês tenham agregado para vocês mais valor ainda, né, e vocês estejam mais situados, né, comecem a colocar na prática para ter resultados. Ah, Eduardo, mas eu achei que você ia ensinar como é que faz gol de bicicleta. Eu não estou aqui para ensinar a fazer gol bonito, né? Eu estou aqui para ensinar a fazer gol, entendeu? E da forma que eu fiz e da forma que eu obtive resultado, né? E quando eu digo isso, não estou tentando ser grosseiro ou arrogante, nada disso. Assim, mostrando que eu estou aqui para mostrar o que eu vivenciei e como eu tive resultado. Tem outras formas de, sei lá, ganhar na Mega Sena. Eu não tenho técnica para ensinar como é que ganha na Mega Sena. Eu só posso explicar o que eu conheço, né, o que eu trabalho, né, como eu vivencio as coisas, né, e óbvio que cada um vai aplicar isso de acordo com o que correlaciona com a sua vida, né, e consegue enxergar isso sendo aplicado. Ah, Eduardo, a técnica tal, beleza, a técnica tal ou o processo X, faz o seguinte, vai lá, aplica, quando você tiver ganho pelo menos uns 500 mil reais, aí a gente conversa, porque aqui, né, eu já fechei mais de 40 contratos, né, mais de 400 mil dólares em faturamento. Então, assim, para mim está muito bem validado esse processo aqui. Quer dizer que outros processos, outras plataformas, né, outros cenários não funcionam? Não é isso que eu estou dizendo, né? Não existe solução única para nada. O que eu estou aqui é para mostrar o que eu validei, o que eu vi funcionar na prática, né, e o que, no final das contas, eu tenho como comprovar
que dá certo, né? Sobre outras coisas eu não posso me posicionar, né? Entendeu? Então, no final das contas, mais uma vez, agradeço por todo mundo que ficou até agora assistindo. Nos vemos na sexta-feira, na última aula, não é quinta. Na terça-feira o pessoal me mandou mensagem: cadê a aula de hoje? A próxima aula é na sexta-feira e às 20 horas, no mesmo horário. E para finalizar, mais uma vez, marca um colega aqui, né, e dissemina esse conteúdo. Obrigado e até sexta.